Pastor, qual a importância da pregação no que diz respeito ao ministério pastoral? Considerando que a principal razão de ser do ministério pastoral é tanto a pregação quanto o ensino da palavra de Deus, porque a pregação é o principal meio de graça pelo qual o cabeça da igreja, que é Cristo, alcança o seu corpo, comunicando a ela a sua vontade. A pregação se constitui a tarefa principal de todo pastor. João Calvino dizia que o evangelho nunca jamais prevalecerá até que tenhamos nos púlpitos homens legitimamente vocacionados e devidamente qualificados para exercer o seu ofício de pastor. Portanto, pregar é o papel do pastor e a Bíblia, de fato, define isso com muita precisão. Pastor, mas no Brasil, as igrejas evangélicas ainda sofrem com a falta de pregadores preparados, de mensagens bíblicas que estejam realmente ali embasadas, né, nas Escrituras. Então, o púlpito evangélico ainda carece? Com certeza. Eu devo dizer para o senhor que se nós olharmos o cenário que descreve o contexto, ou seja, os bastidores do movimento evangélico no Brasil, nós iremos perceber que houve de fato nos últimos anos, especialmente os últimos 10 anos, uma crescente evolução na área da pregação por parte de muitos pastores, especialmente essa nova geração. Mas isso ainda é muito pouco se comparado às extremas necessidades que o movimento evangélico no Brasil, infelizmente, está vivendo. Púlpitos que, de fato, estão se tornando um balcão, o evangelho cada vez mais ausente nos púlpitos, o evangelho de Cristo sendo diluído em detrimento de conceitos errados, como a teologia da prosperidade, a teologia da cura, a teologia da fé, confissão positiva, o triunfalismo fundamentado no antropocentrismo humano, que substituiu nos púlpitos o teocentrismo, que é Deus no centro. Se a gente olhar para os chamados programas televangelísticos e mesmo para a realidade periférica das nossas igrejas, dentro do nosso contexto denominacional, nós iremos perceber que, infelizmente, essa é uma realidade. A pregação ainda é uma extrema necessidade, e não só a pregação como ensino. Eu fico grato a Deus porque nós estamos melhor do que no passado, mas se fizermos aqui uma análise em percentual, ainda há muitas igrejas sofrendo pela ausência de pastores e pregadores que pregam de fato a Bíblia e que têm oferecido palha para o povo em lugar de trigo. Você entende que as igrejas, né, evangélicas, elas devem investir mais na formação dos seus obreiros, ou seja, dos seus pregadores? Com certeza. Se nós pegarmos os vários textos da Bíblia que recomendam, interessante, você pega Isaías capítulo 1, verso 1 e 2, está escrito: assim diz o Senhor, criei céus e a terra, e também filhos, dei a eles entendimento e sabedoria, mas eles prevaricaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, a jumenta a sua manjedoura, mas Israel, meu povo, não conhece o seu Deus. Esse texto mostra o estado de ignorância em que se encontrava Israel em relação a Yahvé, o Deus Todo-Poderoso. Quando você chega lá em Jeremias 9, 23, 24, a Bíblia diz: não se gloria o rico na sua riqueza, nem o forte na sua força, mas o que quer gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou Deus. Deus está exigindo ser conhecido. Você pega Oséias, capítulo de número 4, a parte B do verso 6, meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Oséias 6 e 3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8, 32. Paulo vai dizer para Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Pedro vai dizer: crescei na graça e no conhecimento.
Então a verdade é, espiritualidade e intelectualidade, elas não se excluem, pelo contrário, se completam. E o pastor ou o ministro do Evangelho, que tem como função ministrar a palavra, ensinando, educando, edificando e contribuindo para o crescimento da igreja, precisa estar qualificado. Qualificação é de fato aquilo que todo obreiro necessita, porque ninguém pode dar o que não recebeu, ninguém pode transmitir aquilo que não lhe foi transmitido, ninguém pode ensinar aquilo que não aprendeu. E lembremos de uma fraseologia: quanto mais afinado for o instrumento, mais útil ele será para o músico. Quanto mais preparado o obreiro, mais útil ele se tornará para o reino. O senhor citou o exemplo aí de Paulo e Timóteo, né? Paulo recebia do apóstolo Paulo uma certa atenção, ele como jovem, né? Pregador, etc. Hoje nós temos inúmeros jovens, até pela facilidade do acesso, né, do conhecimento, assistem DVDs, baixam livros na internet, querem se tornar pregador e não vou questionar a motivação. E muitos saem por aí pregando, em busca até mesmo, né, da fama, se tornarem conhecidos, etc. Como lidar, pastor João Batista, com essa nova geração que mergulha nos campos a pregar e muitas vezes sem uma supervisão? É importantíssimo entender o papel do apóstolo Paulo no que tange ao ministério de Timóteo. Não só Timóteo, Tito e outros que nós poderíamos dar exemplo. Mas a grande verdade é que nas cartas pastorais, como a primeira e a segunda carta de Timóteo e a Tito, Paulo está mentorizando, discipulando, está, na verdade, orientando, aconselhando, apacentando 2 jovens pastores. É a ideia da mentorização, do discipulado presente. E isso está permeado em toda a Bíblia. Você vai perceber que Josué foi o grande Josué porque nasceu na sombra de um grande Moisés. Você vai descobrir que os apóstolos se tornaram revolucionários na história porque nasceram na sombra do grande mestre Jesus. Marcos se tornou tão útil e importante porque tinha por sombra Barnabé. O apóstolo Paulo nasceu na sombra do Gamaliel, o Timóteo de Paulo. A verdade é, todos nós precisamos de um Paulo, todos nós precisamos de um Timóteo. Não importa se você é Paulo, porque se você é Paulo, você precisa ter um Timóteo. Se você é Timóteo, você precisa de um Paulo. De maneira que pregador que se mete a pregar o Evangelho sem ser legitimamente vocacionado por Deus, com motivação de obter status, fama, buscando a autopromoção sua, está equivocado e o seu ministério está fadado. Porque nesse ministério só consegue subsistir aqueles que de fato são fiéis a Deus, atendem o chamado de Deus e pregam não o que querem, não o que pensam e nem o que agrada o povo, mas aquilo para o qual foi chamado, que é a palavra de Deus. Então só mais 2 perguntinhas aqui para a gente finalizar. Pastor, muitos, né, pregadores no afã, na necessidade de ter conhecimento para poder transmitir a palavra, então lê a Bíblia, lê história e assim por diante, muitas vezes terminam sendo desleixados com a questão da oração. É possível ser um pregador eficaz só com conhecimento, sem uma vida de oração? Não, é impossível e isso a gente pode compreender à luz da Bíblia. Primeiro, é interessante lembrar aquele episódio em que acontece uma situação na igreja de Atos, onde as viúvas helenistas estão sendo desprezadas em detrimento das judias. De repente, levam um problema para Pedro e Pedro diz assim: olha, não nos convém envolver nessas coisas. Escolha dentre vós 7 homens cheios de espírito e sabedoria que administrem isso. Agora nós quem? Os apóstolos, nos ocuparemos apenas com 2 coisas, a oração e a palavra. E eu acho engraçado a ordem dos fatores. Pedro não disse a palavra e a oração. Pedro disse a oração e a palavra. Por que oração primeiro e a palavra depois? Porque é na oração que nós recebemos inspiração e iluminação de Deus. Você ora para que Deus, que é o autor da palavra, possa te iluminar e compreender, então,
a sua própria revelação, que é a palavra. Se você comete o erro de apenas se dedicar ao conhecimento da palavra e buscar apenas a teoria acerca de Deus, você corre o risco de se tornar um poste de energia, uma geladeira, alguém que tem muito conhecimento na mente, mas não tem fogo no coração. A gente chama isso de ortodoxia morta. E a ortodoxia morta, sem piedade, ela mata e é nociva a Deus tanto quanto uma vida destituída do conhecimento, voltada excessivamente para uma piedade que abandona o conhecimento. Então eu gosto sempre de dizer o seguinte: Pedro diz, crescei antes na graça e também no conhecimento. Isso é equilíbrio. Está lá na sua segunda carta, capítulo 3, verso 18. Então é interessante, por que Deus me fez com 2 olhos, com 2 ouvidos, com 2 orelhas, 2 mãos, 2 pés? Por que meu nariz tem 2 entradas? Por que essa duplicidade? Porque pergunte para alguém que só tem um ouvido, ele é deficiente auditivo. Pergunta para quem só enxerga com o olho, ele é deficiente visual. Pergunta para quem só tem a perna. Como eu não posso dizer deficiente físico, porque isso gera danos, eu diria ele é portador de necessidades especiais, conforme diz a nova legislação. O fato é, ele é alguém que precisa de ajuda. Onde é que está o equilíbrio? É quando as duas coisas funcionam equilibradamente. Então, conhecimento e oração são indispensáveis, porque a oração me dá graça, ousadia, poder, fervor, piedade e, acima de tudo, determinação. Mas é a palavra que me habilita e me capacita a propagar o Evangelho e a defender a minha fé nele, como também as verdades cristãs. Ok, para finalizar, o que o senhor pode falar sobre alguém, né, que deseja pregar, uma igreja que porventura deseja preparar melhor os seus obreiros, o que o senhor apresenta no que diz respeito ao que deve ser feito? Em primeiro lugar, é interessante dizer que Paulo, escrevendo a Timóteo, na sua segunda carta, capítulo 2, verso 15, ele diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, isso diz respeito à vida espiritual do pregador, como obreiro que não tem do que se envergonhar, diz respeito à vida ética e moral, e que maneja corretamente, diz respeito à sua vida intelectual e cultural. Essas coisas precisam estar presentes na vida do pregador. Quem tem a responsabilidade de treinar? Aqueles que também dão legitimidade a quem se autodenomina pregador. Então a igreja, a partir da sua liderança, precisa qualificar seu corpo docente de obreiros, pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos. Tem que qualificar e treinar na pregação os líderes de ministérios, departamentos e secretarias, os professores da escola, e considerando que a maior e a mais urgente necessidade da igreja é o ensino e a pregação, se a igreja não prepara hoje, nós teremos problemas amanhã. Então, nesse sentido, eu volto a dizer, precisamos de pregadores devidamente qualificados. E é com essa visão que o CIP, Curso Intensivo de Pregação Expositiva, veio à Assembleia de Deus de Tailândia corroborar com o reino, com a obra e também ajudar na qualificação, como também no treinamento e capacitação dos obreiros para que preguem fielmente a palavra e nós possamos extinguir do púlpito o triunfalismo, a prática do neopentecostalismo exacerbado e Cristo volta a ser a centralidade do culto, do louvor, da adoração e a palavra ocupe o seu espaço, a centralidade da liturgia, porque a palavra é o principal meio de graça. Deus fala pela palavra, Deus está onde a sua palavra é ouvida e crida, Deus opera onde a sua palavra é obedecida. Deus abençoe.